Olá pessoal, estamos na aula 8 e hoje iremos falar sobre o terceiro trabalho de Hércules, Os Pomos de Ouro do Jardim das Hespérides. Este é um trabalho associado ao signo de Gêmeos. Como nós sabemos, tendo Hércules realizado os dois primeiros trabalhos com êxito, Euristeu, o rei que estava incumbido de colocar as provas em andamento para o Hércules, buscou um trabalho mais difícil, acreditando ser impossível para qualquer ser mortal ou imortal. Este terceiro trabalho é associado ao signo de Gêmeos e irá mostrar que não basta apenas a força bruta para alcançar os objetivos, mas também de inteligência e perspicácia. Portanto, Euristeu incumbiu Hércules de trazer para ele os pomos de ouro do Jardim das Hespérides. O que seriam os pomos de ouro deste jardim? A árvore dos pomos de ouro, ou maçãs de ouro, foi um presente de casamento de Gaia para Júpiter e Hera. Hera ficou tão encantada com o presente que Gaia lhe deu, que colocou a árvore em um jardim belíssimo. Para cuidar desse jardim belíssimo e mágico, Hera colocou as ninfas Hespérides, jovens belíssimas. Mas também, para proteger a árvore, e não apenas cuidar, a fim de que ninguém colhesse os seus frutos, Hera colocou um dragão gigantesco. Além disso, a localização do jardim era um segredo que poucos conheciam. Assim, ficava difícil saber onde é que realmente esse jardim se localizava e como se poderia alcançá-lo. Hércules, portanto, também não sabia onde se localizava tal jardim e perguntou às ninfas do rio Erídano, que o aconselharam a procurar Nereu. Nereu era um deus marinho primitivo, filho de Ponto e de Gaia, ou seja, a mãe dele é que deu a árvore de presente para Hera, e ele tinha um poder de metamorfose e conhecia todos os segredos. Assim, Hércules traçou um plano e, enquanto Nereu dormia, Hércules o amarrou e falou que só o soltaria se ele dissesse onde ficava o Jardim das Hespérides. O velho do mar não se deu por vencido. Se transformou em leão, se transformou em serpente, em labaredas de fogo, sem conseguir, no entanto, assustar o herói. Assim, cansado em se transformar em figuras assustadoras, mas que não surtiam nenhum efeito perante Hércules, Nereu se deu por vencido e contou para ele onde ficava o tal jardim. Em sua peregrinação em busca do jardim, Hércules rumou para a Líbia, onde lutou contra o gigante Anteu, filho de Poseidon e de Gaia também. Anteu tinha uma força prodigiosa e que vinha justamente de sua mãe, Gaia, que é a Terra. Enquanto Anteu estivesse em contato com a Terra, sua força era descomunal. Percebendo isso, Hércules o levantou do solo e assim conseguiu vencer o gigante. Seguindo adiante em sua jornada de busca pelo jardim, Hércules passou pelo Egito e lá quase foi morto pelo rei Busíris, que havia sido aconselhado a sacrificar anualmente um estrangeiro. Apanhado desprevenido, Hércules foi amarrado e levado ao altar dos sacrifícios, mas conseguiu desvencilhar-se e matou todos os presentes à cerimônia. Nesta imagem lindíssima, nós vemos aqui o Hércules sendo representado nesta cena em que ele matava os presentes a essa cerimônia de sacrifício. Esta é uma imagem que fica em Hofburg, Viena. Como vocês podem perceber, Hércules precisou ir até os confins do mundo ocidental para chegar até o jardim.
onde o dragão, com cor de fogo e sem cabeças, guardava os pomos de ouro. Sem saber como fazer para entrar no jardim mágico e vencer esse dragão terrível, Hércules foi falar com Atlas, o titã que segura a abóboda celeste em seus braços. Atlas era pai das Hespérides e esperava, conversando com ele, entender como ele poderia explicar às ninfas esta sua necessidade de levar alguns pomos de ouro ao rei Euristeu. Hércules perguntou a Atlas como ele faria para colher esses frutos. E Atlas se ofereceu para ir apanhá-los, desde que, naturalmente, o nosso herói ficasse em seu lugar. Hércules concordou com a proposta de Atlas e sustentou o céu em seus ombros até o titã apanhar os pomos. É claro que isso também era um estratagema de Atlas, afinal, o seu castigo era sustentar a abóboda celeste em seus ombros eternamente. Assim, ao retornar, Atlas falou a Hércules que iria pessoalmente entregar os pomos a Euristeu. Enganado por Atlas, Hércules fingiu concordar, pedindo apenas que segurasse o céu por alguns instantes para colocar uma proteção de pano na cabeça. Inocentemente, Atlas voltou a sustentar o céu e Hércules partiu levando os pomos para Micenas. Chegando a Micenas, Hércules entregou os pomos de ouro a Euristeu. Este, sem saber o que fazer com eles, devolveu-os a Hércules, que os entregou a Palas Atena, sua eterna irmã e protetora. A deusa então levou os pomos de ouro de volta para o Jardim das Hespérides, de onde nunca deveriam ter saído, de acordo com as leis divinas. Dos 3 trabalhos realizados por Hércules até aqui, podemos ver que este foi o mais demorado e o mais cheio de aventuras diferentes até então. Isso porque é importante dizer que esses trabalhos que o Hércules recebia não eram feitos do dia para a noite. Eles levaram grande parte da vida de Hércules para serem realizados ao todo. No caso especificamente desse trabalho, Hércules teve que perambular praticamente por todo o mundo ocidental para descobrir onde é que ficava o tal jardim. Isso dá uma visão astrológica desse mito relacionado ao signo de Gêmeos. Gêmeos é assim, instável, dinâmico, mutável. As coisas acontecem de uma forma fluida, quase que em sucessão. Para encontrar o Jardim das Hespérides, Hércules precisou utilizar as características geminianas da curiosidade e da comunicação para conseguir informações que pudessem descobrir exatamente onde o jardim ficava. Também aqui, Hércules precisou de muita inteligência e certas artimanhas para conseguir o que queria e também não ser enganado. Ou seja, Gêmeos é o signo da versatilidade e, como falamos, para conseguir realizar esse trabalho, Hércules precisou muito mais do que a força bruta. O regente desse signo é Mercúrio, o deus mensageiro de Júpiter e que conhece todos os caminhos e atalhos para realizar sua tarefa de comunicar de forma ágil e eficiente as necessidades dos deuses. A palavra-chave desse signo é eu penso, pois é esse signo que traz para nós a necessidade de refletirmos, de raciocinarmos e de questionarmos as coisas. Depois do impulso ariano, do nascimento e da percepção sensorial de que somos um indivíduo e que precisamos de segurança material e emocional que o signo de Touro nos mostra, passamos a buscar e conhecer o mundo ao nosso redor. Para isso,
A curiosidade é fundamental para essas descobertas da vida e das coisas. Perguntar, pensar, duvidar são atitudes naturais do signo de Gêmeos. Assim que a criança consegue um pouco mais de independência, ela sai em busca de descobrir o mundo ao seu redor. Primeiramente, a casa como um todo, depois a sua vizinhança, a coleguinhas ou vizinhos que ele possa brincar, mais tarde um pouco a escola, ou seja, o mundo se abre ao seu redor e para isso ele precisa falar, conversar, conhecer, perguntar, descobrir toda essa maravilhosa experiência de vida. Portanto, a comunicação e o movimento são indispensáveis para ampliar nosso conhecimento e nossas descobertas sobre nós mesmos e sobre o mundo. Por isso, sempre que nos relacionamos, estamos colocando as nossas características geminianas em ação. A relação desse trabalho de Hércules com o signo de Gêmeos é, em primeiro lugar, o longo caminho que Hércules teve que percorrer para atingir o seu objetivo. As diversas investigações sobre a real localização do Jardim das Hespérides, que significa oeste ou poente, foi fundamental para descobrir esse segredo. Também temos aqui os estratagemas mentais que Hércules teve que utilizar para convencer não só Nereu, mas também Atlas a atenderem suas solicitações. O que evidencia que não só neste trabalho a força bruta foi utilizada, mas a inteligência também. Só para lembrarmos de alguns atributos do signo de Gêmeos, temos os contatos com diversas entidades, a comunicação, a emissão e a recepção de mensagens, a movimentação através de praticamente todo o Ocidente, o raciocínio rápido, sendo que tudo isso se encontra nesse trabalho. Euristeu ficou tão impressionado com a desenvoltura de Hércules que não sabia nem o que fazer com os pomos quando os recebeu. Assim, Hércules finalizou mais um trabalho sem prejuízo a nenhuma das partes. Muito bem, finalizamos mais essa aula. Na próxima aula, falaremos sobre o signo de Câncer e a corça de Cirineia. É o quarto trabalho de Hércules. Vamos ver o que acontece com o nosso herói nesta sua nova aventura. Até lá então, um abraço, tchau, tchau.